Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra e a nossa meditação do Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 a 6. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, nós vemos que os judeus, os hebreus, eles finalmente não, já é a segunda vez que eles chegaram diante da terra prometida, a terra que Deus prometeu a eles, lá no Egito. Mas aqui já se passaram 40 anos. Eles haviam chegado uma vez, só que não tiveram coragem nem fé para entrar. Esse é o segundo momento que eles estão à porta da terra prometida e eles estão ali na planície de Moabe, antes do rio Jordão. Já estão para entrar na terra da promessa. Já estão para entrar na terra que Deus falou que eles seriam felizes e abençoados por Deus. A liderança do povo já foi transferida para Josué. Moisés, nesse momento, sobe ao Monte Nebo para que, através da misericórdia de Deus, ele veja Canaã e morra. Você lembra da história que não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida? Mas Deus, na sua misericórdia, mostrou toda a terra para ele. E ele, subindo ali no Monte Nebo, ele vê toda a terra de Canaã e morre. Antes, porém, Moisés fala a todo o povo as suas últimas palavras, lembrando as leis do Senhor, as instruções de Deus, recordando e destacando coisas importantes para eles viverem realmente na terra prometida como uma terra que emana leite e mel, como terra de bênção. E nessas recordações que Moisés faz ao povo aqui em Deuteronômio, ele vai destacar 3 tempos dessa caminhada do povo. 3 tempos, 3 momentos que levaram o povo até as portas da terra prometida. Assim, Moisés vai então exortar o povo para que eles olhem 3 momentos: passado, futuro e o presente. E o mesmo conselho que serve para o povo judeu, ou serviu para o povo judeu naquela época, serve para nós hoje também. Serve para a nossa caminhada, para o nosso momento. Então, aceite a exortação que vamos refletir nessa noite, nesse desafio. Olhe para o passado, olhe para o futuro e olhe para o presente. Olhe para o passado em que sentido? Em que sentido Moisés estava falando para que aquele povo olhasse para o passado? Se você ler Deuteronômio, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver que Moisés faz um retrospecto da caminhada do povo. Você vai encontrar Moisés aconselhando o povo, lembrando o povo vários momentos, várias circunstâncias até de lutas, de brigas, de ansiedades, onde em algumas delas eles foram derrotados, em outras eles saíram vitoriosos. E Moisés vai lembrar aquele povo que nas vitórias eles foram vitoriosos, não porque era um povo guerreiro, era um povo capacitado, um povo inteligente, não. Moisés vai lembrar que as vitórias que o povo obteve foram vitórias dadas pelo Senhor. E Deus concedeu essas vitórias ao povo, porque o povo fora obediente à voz do Senhor, obediente à vontade do Senhor. E também o contrário aconteceu, e Moisés os lembrou disso. Quando eles foram derrotados exatamente porque foram desobedientes. Então não importava o tamanho do exército inimigo, não importava o quanto a situação, as circunstâncias foram difíceis. A derrota e a vitória dependia do povo obedecer ou não ao Senhor. Moisés também lembra o quanto Deus sempre foi fiel
e misericordioso para com o povo. Em todos os momentos que Deus mostrava a sua fidelidade, a sua palavra, as suas promessas, o quanto Deus foi misericordioso, apesar da teimosia, apesar da dureza do coração do povo, apesar da rebeldia do povo, o quanto Deus agiu com misericórdia. O que isso traz para nós? Isso traz para nós o seguinte conselho. Assim como eles, nós também precisamos olhar para o nosso passado e refletirmos. Refletirmos como temos caminhado com Deus. Refletirmos se temos voltado a cometer os mesmos erros que cometemos no passado longínquo ou mais próximo, não sei. Esse olhar que esse momento aqui de Deuteronômio nos convida é aquele olhar para corrigir, olhar para mudar, olhar para ver aquilo que é errado e consertar. Ou então, para ver aquilo que fizemos de correto, de certo, e confirmar isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12, tem palavras que se aplicam muito bem a essa reflexão que eu estou convidando você a pensar comigo. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Interessante que esse versículo 11 diz assim, olha, tudo que está registrado na Bíblia, aquilo que aconteceu no passado, é bom lembrar, é bom rememorar, é bom olhar com atenção para que nos sirva de alerta, de advertência, especialmente, Paulo aplicando, a nós que vivemos os últimos tempos, os tempos que antecedem a vinda de Cristo Jesus, que vai colocar um ponto final nessa existência de pecado. E no versículo 12, Paulo diz ainda, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Estou em pé agora, mas deixa eu olhar para trás. Porque alguma coisa atrás pode mostrar se eu estou em pé, mas estou firme. Ou se ainda existe alguma fraqueza que pode me levar a cair. Interessante que esse olhar para trás não é para olharmos para lamentarmos. Muitas vezes, quando somos convidados a olhar para o passado, ao olharmos para o passado, nós começamos a lembrar de tantas coisas, mas muitas coisas trazem à nossa mente, trazem ao nosso coração lamentação. Muitas vezes até murmuração. Mas o convite, a exortação bíblica não é para que nós lamentemos, mas é para que façamos o que diz ali, Lamentações, não é para que nós lamentemos, mas façamos o que diz Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23, que nós lemos. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não quero olhar para o passado e ter desesperança e me encher de tristeza. Não, eu quero olhar para o passado, com a ajuda de Deus, e quero me encher de esperança. Por quê? Porque a minha confiança ao olhar para o passado é para me apegar às misericórdias do Senhor, que são a causa de eu não ser consumido, ou são a causa daqueles fatos negativos do passado não terem me causado mal maior ou destruição. As misericórdias do Senhor sobre a minha vida não têm fim e me trouxeram até agora. E aí, o profeta conclui no versículo 23. Essas misericórdias a cada manhã se renovam. Eu abro os olhos e Deus renova a sua carga de misericórdia sobre a minha vida. Ou seja, o passado não tem poder destrutivo, mas tem poder instrutivo sobre a minha vida. Porque as misericórdias do Senhor me acompanham. E assim, se olho para o passado, não é para lamentar, mas não é também só para lembrar. É para que eu adquira forças e esperança para olhar para o futuro. É isso que Moisés está fazendo com aquele povo. Moisés, ao levar o povo a olhar para o passado, para a sua caminhada de 40 anos no deserto, não é para que eles chorassem seus pecados, lamentassem as perdas. Não. Vamos olhar para o passado e vamos olhar para o Senhor.
que na sua misericórdia sempre foi fiel, sempre foi poderoso, sempre agiu ao nosso favor. Só não agiu ao nosso favor quando nós nos afastamos dele. Só perdemos quando nós deixamos de obedecê-lo. Mas Moisés não para por aí. Olhando novamente para o livro de Deuteronômio, do capítulo 11 ao capítulo 30, Moisés lança o olhar do povo para o futuro. A perspectiva do futuro. Olha para o futuro. Moisés faz com que o povo volte a atenção para a terra de Canaã, que está ali. Eles não entraram, mas eles vão entrar. E quando vocês estiverem lá, o que vocês esperam de Deus? Porque vocês são povo de Deus. O que você espera de Deus? Porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. O que Deus tem para você lá no futuro? Com Deus, aquele povo tinha uma grande promessa. Não era entrar para ver o que vai acontecer, não é ver o que vai acontecer. Deuteronômio capítulo 11, verso 24. Deus promete àquele povo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde esse rio Eufrates, até o mar ocidental, tudo isso vocês vão conquistar. Se você lembrar do passado deles, antes eles não entraram, porque lá tinham gigantes, guerreiros, era terra boa, mas eles seriam destruídos. Será que eles continuavam com esse coração? Eles não, a próxima geração. Porque quem tinha esse coração de murmurar, quem tinha esse coração desobediente, quem tinha esse coração que não confiava em Deus, pereceu no deserto. Mas será que eles passaram isso para o coração daquela geração que ia entrar na terra prometida? Moisés falou: olha lá no seu futuro. Deus tem uma promessa para você lá no seu futuro. Deus tem algo para você lá. E porque os hebreus iriam entrar em contato com gente, com pessoas de costumes e religiões diferentes, era preciso que eles influenciassem, mas não fossem influenciados. Porque se eles fossem influenciados, se afastariam de Deus. E se se afastassem de Deus, olha o passado. Não daria certo. Por isso, em Deuteronômio 18, verso 9, depois de falar, vocês vão conquistar, verso 9 do capítulo 18 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deus, olhando para o futuro, diz: você vai estar lá. Mas lá vai ter gente que não me serve, que não me honra. Lá vão ter situações que eu não concordo. Não se envolva com isso. Não aprove isso. Não seja contagiado, contaminado por isso. Não se permita a isso. Porque isso te afasta de mim. E se afastar do Senhor não é bom. Olha Deus aqui, através de Moisés, falando: olha, lá no futuro você tem que me encontrar. Não é para você se afastar de mim no futuro. É para você estar comigo lá no futuro. O que o futuro nos espera? O que o seu futuro te espera? Nós precisamos olhar para o futuro e já vislumbrar um encontro com Deus. E é isso que Moisés está falando. Deus tem promessas maravilhosas para vocês lá no futuro. Então vão de encontro a essas promessas. Vão existir obstáculos, vão ter gentes ou momentos, situações que vão querer tirar isso de vocês. Mas não permitam. Não permita que seja tirado de você isso. Não larga a mão da sua bênção. Daquilo que Deus tem preparado para vocês. Só que para isso, nós precisamos lembrar em nos firmar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, quanto ao nosso futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns exemplos. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. O teu caminho que vai te levar para frente, para o futuro. Confia mesmo no Senhor. E o mais, Ele está no futuro. Nós, na nossa pressa, queremos que Deus faça tudo agora. Não. A própria Bíblia nos instrui: olhe para o seu futuro e tenha como alvo encontrar Deus no seu futuro.
Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai fazer. Ele fará. Provérbios capítulo 16, verso 3. Confia no Senhor as tuas ações. Confia no Senhor as tuas obras. O que você vai fazer? Confia no Senhor. Deus, esteja comigo, me ajuda. Está nas tuas mãos. Vou fazer de acordo com a tua vontade. Vou fazer de acordo com o teu caráter. O texto continua de Provérbios 16, 3. E os teus desígnios serão estabelecidos. A ideia aqui, quem vai estabelecer suas obras, seus desígnios, seus planos, é o Senhor. Você confia e Ele estabelece para o futuro. Uma das promessas maravilhosas que temos nessa caminhada e que nos faz olhar para o futuro, e no futuro próximo, no futuro mais distante, até o ponto final do futuro lá na frente, que é a consumação, são palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, a segunda parte do verso 20. Eu estou com você até o fim. Eis que estou convosco até a consumação dos tempos, dos séculos. Olha que promessa maravilhosa para o nosso futuro. Eu encontro Jesus no meu amanhã, no meu mês que vem, no meu ano que vem, no meu século que vem, até o final. Por isso que Moisés, naquele momento, inspirado por Deus, ele faz o povo olhar para o futuro, mas um futuro que encontra Deus. É assim que nós precisamos firmar nossa mente, nosso coração, para não deixarmos ser influenciados por aquelas coisas, por aquelas pessoas que desagradam a Deus. E nós sabemos que desagradam a Deus. E por desagradarem a Deus, podem nos afastar de Deus. Nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 8 e 9, muito claro na palavra do Senhor Deus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Verso 9, porque Ele é assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Nos preocupamos com as coisas materiais, nos preocupamos com as coisas físicas, até coisas importantes para nós como o alimento. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como é que vai ser? Mateus capítulo 6 tem a resposta, né? Dada por Jesus Cristo. Aqui no texto de Hebreus, não se deixe envolver com doutrinas estranhas, com coisas que querem levar você a focar naquilo que Deus cuida de você. E porque você foca nisto, você se esquece de focar naquilo que Deus tem para você no futuro. Já tem guardado para você. E focando nessas coisas, você acaba se desviando e desagradando a Deus. Por preocupações, muitas vezes com as coisas desta vida, pessoas têm deixado de vivê-la na sua plenitude. Porque vida vivida na plenitude, em todas as áreas, em qualquer sentido, só pode ser vivida com Deus, o Criador da vida. O que tem o plano certo para as nossas vidas. Bem, depois de Moisés falar, olha para o passado. Aconselho você a olhar para o futuro. Você tem que encontrar Deus lá. Moisés, então, chama o povo a olhar para o presente. Deuteronômio capítulo 31 a 38. Você vai ver Moisés falando, gente, o agora. Como é que é o nosso agora? Como é que é o agora daquele povo? Eles precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam decidir se fariam o mesmo que foi feito em Cádiz Barneia. O que aconteceu em Cádiz Barneia? Os pais deles, diante da terra prometida, enviam 12 espias, 10 voltam com notícias horríveis. Aqui existe um exército de gigantes, é um povo forte, armado até os dentes, são tão grandes que nós somos como insetos perto deles, eles vão nos destruir, são mais fortes que nós. Se esqueceram totalmente das promessas e das palavras do Senhor Deus, durante todo o tempo no Egito e na saída do Egito.
Só 2 trazem palavras de nós vamos vencer, Deus vai nos ajudar, vamos confiar no Senhor. Mas em Cádiz Barneia, eles se rebelaram contra Deus, não confiaram no Senhor, desobedeceram a Deus. E agora? Esses que estão aqui nas portas da terra prometida, o que vão fazer? Eles precisam decidir se vão obedecer o Senhor ou se vão desobedecer o Senhor. Porque essa é a questão. Não importa se é um fruto bonito, lá no Jardim do Éden. Não importa se é um momento de ser lançado na fornalha de fogo ardente, como no livro de Daniel, como lembramos hoje de manhã, ou qualquer outra situação. A questão é essa. Você vai obedecer o seu Deus ou você não vai obedecer o seu Deus? Olhou para o passado, você viu Deus na sua vida? Olhou para o futuro, você quer encontrar Deus na sua vida? Mas e o hoje? E o agora? A obediência não é para o passado. A obediência também não é para o futuro. A obediência é para o agora, é para o hoje. Hebreus capítulo 3, verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. O escritor de Hebreus está lembrando exatamente esse momento. Houve uma provocação a Deus quando desobedeceram e foram rebeldes. Agora estão ouvindo a voz de Deus. E agora? O que vão fazer? No hoje. Hoje, agora. Decidimos como será o nosso futuro. Hoje, agora, caminhamos para nos encontrarmos com Deus no futuro ou para encontrarmos um futuro sem Deus. Hoje eu preciso me consagrar mais ao Senhor. É hoje que eu preciso me santificar mais ao Senhor. Hoje eu decido que o meu futuro, ou no meu futuro, eu me encontrarei com o meu Senhor. Moisés fez com o povo o que a Bíblia faz conosco sempre. Olha para o passado. Rememore o passado. Não para lamentar, chorar. Mas para ver se em algum lugar você desviou do caminho, conserte. E se não desviou, confirma os passos firmes, fortes do caminho e na vontade do Senhor. Olhe para o futuro, porque Deus tem coisas para você lá. É para você encontrar Deus no seu amanhã, no seu depois da manhã, até a consumação dos séculos. Mas tudo isso para você decidir hoje. Leia comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 30, verso 15 ao 20. Alguns versículos que eu quero ler com você para complementar essa reflexão e terminar esse momento. Deuteronômio capítulo 30, já quase final do capítulo, verso 15 ao verso 20. A lembrança do hoje. Vamos ler responsivamente? Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele,
pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje é o dia de decidirmos como será o nosso futuro. Com Deus ou sem Deus. Por isso, olhe para o passado, para evitar cometer os mesmos erros, ou para corrigir os desvios, ou para confirmar os seus acertos com Deus. Isso, para que você tenha ânimo e esperança em Deus. Olhe para o seu futuro. Olhe para o seu futuro, mas através da palavra de Deus, através das promessas de Deus, pois assim você encontrará Deus te esperando no seu futuro. Mas olhe para o seu presente, olhe para o seu hoje e decida. Decida hoje, decida agora se consagrar mais a Deus, se santificar mais para Ele e assim andar com Ele em direção ao futuro também com Ele. Mas que a sua decisão seja tomada sempre no seu hoje, no seu agora. E assim, a Bíblia advertiu a eles no passado, como adverte a nós hoje, nesse presente. Lembrando ainda palavras do passado, por exemplo, do Salmo de 95, versos 7 e 8. Ele é o nosso Deus. E nós pertencemos a Ele porque somos povo do seu pasto. Somos ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvimos a sua voz, não podemos endurecer nosso coração, como fizeram aqueles do passado lá em Meribá, no dia de Massá, lá no deserto. Hoje, nós somos chamados a afirmar nossa caminhada de consagração e santificação com Deus. Que Deus assim nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ajude e que a promessa de Deus aconteça em nossas vidas para a glória dele, para mostrar a todos esse Deus que não somente nos traz a memória, que nos dá esperança, mas que nos faz experimentar manhã após manhã, dia após dia, das suas misericórdias que não têm fim, e são por causa delas que nós não somos consumidos. Amém. Vamos orar? Fique em pé e vamos entregar nosso culto e esse tempo que passamos em reflexão da palavra, em adoração, em oração a esse Deus maravilhoso, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai bendito, obrigado por tua palavra que nos aconselha, que nos exorta e que nos faz esperançar em te encontrar no nosso amanhã, porque te encontrar sempre é bom, é maravilhoso. E te encontrar nunca de mãos vazias, mas de mãos cheias do cumprir de tuas promessas, de teu plano maravilhoso sobre as nossas vidas. Ah, Senhor Deus, aqueça o nosso coração e faça-nos trazer à memória, sim, aquilo que nos dá esperança em Ti, para que o nosso hoje seja um hoje que nós decidimos caminhar contigo e estar contigo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá o chamado, a oportunidade e nos ajuda a estarmos em Ti, em Cristo Jesus. E agora, Senhor Deus, terminando esse tempo, ó Deus, de culto, de adoração, de reflexão, dá-nos a Tua bênção. A nós, a nossa igreja, ó Deus, aos nossos familiares, ó Deus, a nossa cidade. Sim, ó Trino Deus, que Teu amor a Cristo Jesus, que a Tua graça, ó Deus Pai, que as Tuas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e sempre, conforme o Senhor nos prometeu, conforme podemos experimentar cada dia. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada, caminhando com Ele, em nome de Cristo Jesus. Amém.